Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor. Esse programa número 17, Série B, segunda faixa. Você pode anexar essa mensagem, Série B, número 17, segunda faixa. A mensagem presumindo o parágrafo 52, o 63 e o 129. Foi a nossa mensagem de ontem à noite em Castanhal. O interior, ele é mais importante do que o exterior, né? E o Mombrana diz: se o interior estiver correto, o exterior estará bem. E foi muito importante isso aqui, esse amém do Espírito Santo. Se o interior estiver correto, o exterior estará bem. E nós então estamos seguindo a linha, né? Como você deve entender a linguagem espiritual para que você possa entender as coisas espirituais. Deus tem uma linguagem e Ele é espírito. Então, a linguagem dele é espiritual. E, na verdade, a maioria, grande parte dos assim chamados cristãos, eles erram em entender a linguagem espiritual. Eles erram em entender a linguagem espiritual. E nós estamos vendo isso desde terça-feira, né? Culto de oração, programa de rádio, um destaque do programa de rádio. Quarta-feira. Então, ontem já foi sobre se o interior estiver correto. E também sobre a questão artificial. Porque se é artificial, não está dentro. Está do lado de fora, né? Se é artificial. E o Mombrana ensina que nada artificial aparecerá na ressurreição. Lá ele diz que não vai ter dentadura, não vai ter prótese, não vai ter peruca, não vai ter nada artificial. Tudo será original. Tudo será original. Não vai ter casamento artificial, não terá ministérios artificiais, não terá famílias artificiais. Na ressurreição só aparecerá os originais. Original. Isso é muito. Agora, esta mensagem presumindo, ela é uma mensagem que mexe com tudo, né? Mexe desde o pastor da igreja até uma criança, cada membro da igreja. Então, é uma mensagem muito rica, muito rica. Então, esse parágrafo 111 e até o 113, mas eu quero citar aqui um parágrafo da reunião dos diáconos, né?
nós tivemos segunda-feira. Diácono com esposas. E aqui na mensagem ordenação 97. Ordenação 97. E ficamos felizes em ter todos vocês conosco no decorrer do dia. E as ocasiões se você estiver por aqui na cidade, em qualquer lugar perto, apareça. Nós queremos nos ajuntar e congregar. Queremos nos assentar sob o ensinamento de nosso pastor aqui, o irmão Neville, e participar das coisas que são de Deus, à medida que Ele as alcança de Deus. Ele as distribui e nós queremos aprender de Deus. Então, à medida que o pastor alcança de Deus, então ele distribui os ensinamentos à igreja. E nós queremos aprender de Deus. E vendo o dia se aproximando, devemos nos ajuntar mais frequentemente. Devemos amar em nossos corações. Aí lá vem a questão do artificial, né? Das coisas assim que a gente ouve, né? Na verdade é só confirmação do que a gente já prega. É um amém para o alinhamento. Devemos amar em nossos corações, vir à igreja. Se nós não amamos a igreja, amamos a Deus. Nos reunimos, o que chamamos de igreja, é se reunir para adorar. Vê? Se amamos a Cristo, nós adoramos de novo. Devemos amar em nossos corações, vir à igreja. Se nós não amamos a igreja, amamos a Deus, nos reunimos, o que chamamos de igreja é se reunir para adorar. Então nós vamos orar a Deus. E eu sempre me lembro, hoje mais do que nunca eu sou consciente disso. Ministério é uma árvore. O ministério é uma árvore. E a árvore não escolhe. Ela não diz, só você vai comer do fruto. Não, ela é dada por Deus para que venha o pássaro, usufrua, venha a mucura e coma também. Aí quando cai tem mais aquelas caça por lá, e morcego também. E ministério, ele é uma árvore, e ele dá fruto. E as pessoas vêm. É claro que tem hora que a gente quer fazer igual Jesus, né? Como Jesus fez com aquela mulher, né? A Sírio-Fenícia. Não é lícito tirar o alimento dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas isso não impediu dela levar o dela.
com a resposta que ela deu para Jesus, né? Com a resposta que ela deu para Jesus, ela levou o quinhão dela. Aquela árvore não podia negar aquele fruto para ela. O ministério de Jesus, né? Não podia negar. E ela disse, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aí então, eu tenho sido convidado até para visitar filhos de irmãos na terceira puxada. O pai pediu para mim visitar e talvez ajudá-lo. E antes eu me colocava completamente alheio. Mas aí eu não sei se é essa aqui. É essa mensagem mesmo. O parágrafo 7 a 9 da mensagem Presumindo. E Mombrana fala, quando era um ministro novo, então a gente só pensava naquelas pessoas que realmente encaixavam com aquilo que a gente pensava, né? Ele fala nesses parágrafos aqui. Eu estava dizendo, foi em Santa Isabel, que tem coisas que Deus fala para mim. Eu leio a mensagem e tem muita coisa que Deus fala para mim. Eu não cito na igreja. Eu não cito o que Deus fala para mim. Dificilmente eu cito coisas. Um dia desse, numa reunião aqui, Deus falou comigo sobre o ministério. E eu obedeci. Aí então eu comecei a ver os resultados. Isso aqui foi outra coisa que Deus falou para mim, diretamente para mim. Eu vou ler, os irmãos. Eu citei algo que eu citei para o pastor nesta tarde. Quando ele falou, eu citei para o pastor nesta tarde. Mombrana falou para o pastor. O irmão Oswald Smith. E ele é um grande missionário disposto. É um homem disposto. Ele estava falando há algum tempo atrás em Louisville, lá em Kentucky, a um amigo meu, o Dr. Wallace. E ele disse ao irmão Wallace, ele disse, eu creio que quando um homem se casa, ele disse, e a sua esposa é jovem, bonita e tudo mais, disse, você sabe, se acontecer dela se portar mal e voar da gaiola, como dizemos, for embora, revoltar-se, ou seja lá o que souberem, sair e errar. Dizemos, você tiver que deixá-la ou algo, disse, é ruim. Mas isto não é, disse, você é jovem, e você pode olhar ao redor, talvez, e encontrar outra que dará certo. Disse, então, depois de você viver com ela por tempo suficiente, até que as crianças chegarem,
Disse, é realmente difícil se ela fizer isto, então. Você sabe. Disse, você realmente começará a ver que você precisa dela. Disse, quando você chega mais ou menos aos 50, disse, então você dificilmente pode agir sem ela. Disse, então, quando você chegar aos 70, com certeza você não pode agir sem ela. Comecei a pensar como colocar uma pequena interpretação espiritual a isso. Como colocar uma pequena interpretação espiritual a isso? Quando eu era um jovem ministro, cada homem que cometesse um erro, ele estava excluído do quadro. Ele não podia nem mesmo disputar a corrida, isto é tudo. Se ele não fosse um batista, ele estava simplesmente fora do quadro, vê? Ele simplesmente tinha que ver as coisas que vi, ou o homem estava totalmente errado. Então, depois que fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a ver que, você sabe, parece que o cobertor se estica um pouquinho. Eu vi onde ele tinha, através do que ele tinha que passar. Muitas lutas, o pastor de uma igreja e as aflições que o acompanham. Entendi que este cobertor se estende um pouquinho além dele também. Vocês sabem, como que protegendo do frio. Agora, quando chegamos mais ou menos onde estou agora, eu vou lhes dizer, precisamos tanto um do outro, que dificilmente poderemos conseguir um sem o outro. Isto é tudo que há nisto. E à medida que vemos os dias se tornando mais malignos e as coisas da maneira que estão, ora, eu penso que é bom nos ajuntarmos e termos companheirismo. E eu simplesmente anseio por estar com os irmãos, conversar com eles e assim por diante. Todas as diferentes igrejas e a fraternidade. Eu gosto disso. É algo a respeito disto que é real. Senhor Jesus Cristo, neste momento que estamos aqui na Tua presença, e é interessante como eu tenho sido convidado para ter comunhão com pessoas que não fazem parte do que eu vejo, do que eu creio. E elas simplesmente, elas não estão pedindo muito, elas estão me pedindo ajuda. Estão me pedindo ajuda. E eu tenho um posicionamento com relação a essas coisas. Mas aí eu sei que o ministério que o Senhor me deu não é meu. Não é meu. Não me pertence. É o teu ministério. Então, eu posso hoje ler e, pela tua graça, entender essa linguagem espiritual,
a uma linguagem espiritual e que o Senhor continua falando por parábolas e nas entrelinhas, e o Senhor continua escondido. O Senhor continua escondido. E o Senhor está escondido em simplicidade. E eu vendo o que o Senhor fez ontem à noite, na reunião, como eu preguei pesado, como eu pregava lá atrás, para um grupo que nós estamos ainda igual catraca, corrente e coroa de bicicleta. Nós estamos nos amaciando. Então a gente entende que é muito difícil a mudança de ministério dos irmãos, do que eles eram para o que eu sou. Mas de todas as formas, eu vejo que meu coração, eu quero ajudá-los. Eu quero ajudá-los. E eu quero que o fruto desse ministério ajude, mesmo que eles não me tenham como seu pastor. Mas eu fico feliz em ver eles comer do fruto, eles nos procurarem, pedirem conselho e a gente, do pouco que a gente sabe, tentar ajudá-los. Então, o lençol tem estendido. Está estendido. Realmente, eu já passei dos 50. E isso tem estendido. Eu já estou tendo outra visão das coisas de quando eu era jovem. Então, eu estou tentando obedecer, eu estou tentando me sujeitar à palavra, me sujeitar ao ministério. Eu agradeço muito a Ti, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui, nesta noite, e poder ver mais pequena coisa do prédio da igreja sendo concluído. E agora a gente está em fase de acabamento. Aí parece que a coisa está ficando bonita. E nós te agradecemos a Ti por tudo. Nos ajude nos dê coragem, porque precisamos de coragem para Te obedecer. Para obedecer a Deus tem que ter coragem. Não basta somente querer. Não basta somente querer, mas se sujeitar a Ti, Senhor. O Senhor pede coisas de nós que na maioria das vezes a gente não dá conta. Então, mas eu sei que isso faz parte. A vida eterna é viver para os outros. E eu agradeço muito por esta noite e por esse momento e pelo pedaço do programa que eu ouvi. Na verdade,
eu tenho como assim diz o Senhor, uma confirmação das coisas que o Senhor tem tratado conosco de madrugada, com as leituras e as orações. Mas o Senhor está dizendo que é pouco, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que me dedicar mais. E me ajude, me dê força para fazer isso, para te obedecer. Que aí, obedecendo, então a gente vai ver os resultados. O que Deus quer fazer na sua igreja. E isso tem que vir através da oração, da consagração, do sacrifício. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude e nos abençoe. Nós te pedimos isso em teu nome. Amém. Nós vamos ler agora uma pequena porção. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Devido a gente ter dificuldade para entender a linguagem espiritual, agora o irmão Brano ouviu o irmão falar e disse, aplicou algo espiritual, Algo espiritual. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Podeis assentar. Só concluir. Então, as coisas espirituais, para o homem natural, é loucura. E é interessante como a gente pensava antigamente, porque tudo que a gente pensava, a gente aplicava para o incrédulo, para o ímpio, ou seja, aquela pessoa que não era da igreja. Mas depois, a mente vai evoluindo e vai discernindo e vai aprendendo. Então a gente pode ver aqui, e dentro da própria igreja, está um grupo natural. Ou seja, uma igreja mista. E eu estava lendo aqui,
no parágrafo 117 da mensagem Presumindo, uma coisa que o Mombrana desejou, e desejo não significa realidade. Só desejar não significa realidade. É um desejo. Ele desejou. E ele teve muitos desejos. Mas isso aqui ele desejou ver na igreja. Ver na igreja. Porém, ele não viu. Porque a igreja no qual ele pastoreou era uma igreja mista. Como toda igreja do companheirismo, é uma igreja mista. Ela não é original, não é pura, não é 100% eleita. E nessa madrugada eu estava lendo isso, 117. Ele desejou, mas ele disse: eu gostaria de falar a uma igreja. Ele na carne dele, ele não viu isso. Mas na fase que ele vive hoje, ele vai ver isso. Ele verá isso aqui. E eu penso que, não sei, talvez ele soubesse o que ele estava pregando aqui, porque muitos profetas, o próprio Mombrana diz que quando eles falavam, eles não sabiam do que eles estavam falando, eles sabiam que era o assim diz o Senhor, mas eles não sabiam o que aquilo significava. Não sabiam. Geralmente não sabiam. Como Isaías, quando ele disse: uma virgem conceberá. Se chegasse naquela hora, o que quer dizer isso aqui? De qual família? De qual tribo? Como será o nome? E como é que vai ser o processo? Talvez ele não soubesse explicar detalhadamente como você sabe hoje. Porque você sabe, porque Deus levantou um profeta e traduziu isso para nós. E traduziu detalhadamente. Detalhadamente. Inclusive, nos dias que Isaías falou, o profeta Isaías falou essas coisas, a ciência não estava evoluída como ela está hoje. Que até uma criança, um jovem, estuda nas escolas essas coisas. Naquele tempo não estava assim. Mas ele chegou a dizer isso: eu gostaria de falar a uma igreja. Eu espero ver isto antes de morrer. Concluindo, em algum tempo, entrar em uma igreja e andar por ali e ver como o pecado não pode entrar naquela igreja. Eu vi uma expressão do pastor Elton lá
Achei interessante aquela expressão dele sobre descrer da incredulidade. Esse foi na oração, não sei. Descrer da incredulidade. Ajude-nos a descrer da incredulidade. Porque a gente crê muito na incredulidade. Você já prestou atenção nisso? A gente crê na incredulidade. E nós não devemos crer na incredulidade, nós devemos descrer da incredulidade. Mas eu espero ver isto antes de morrer. Em algum tempo entrar em uma igreja e andar por ali e ver como o pecado não pode entrar naquela igreja. Já pensou isso? Que tempo? O dia que o pecado não vai poder entrar na igreja. O Espírito Santo, qualquer membro tivesse que confessar aquilo antes mesmo de entrar ali. O Espírito Santo chamasse aquilo imediatamente assim. Vê? Exatamente, vê as mulheres assentadas ali parecendo damas, ver homens como homens, verdadeiros homens de integridade, homens cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito, deixasse um pecado entrar na igreja em alguma parte e o Espírito Santo identificaria aquilo imediatamente. Aí isso eu li de manhã, madrugada. Aí eu via o programa de rádio citar o nome, como Ananias e Safira. Como Ananias e Safira. Eu não me assusto mais com isso. Eu até peço a Deus misericórdia para mim não familiarizar essas coisas. Porque isso é normal para mim. Eu ser dirigido para ler algo, e depois eu vi aquilo confirmado, como ontem à noite, confirmado. E isso me dá muita segurança que é Deus que está falando. Isso dá segurança. Como Ananias e Safira. Ter aquilo bem ali diante de você, vê? Esta é a igreja que eu gostaria de ver. Quanto foi? Aqui eu vim trazer uma oferta. Quanto foi que você vendeu a propriedade? Olha, foi portanto. E estou obedecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo deu, assim diz o Senhor, que quem tiver 2 propriedades, vender uma e depositar aos pés dos apóstolos. Aí Pedro olhar para ele e dizer, por que você mentiu para o Espírito Santo? Você está vendo esses homens aqui? Estou. Pois eles vão te sepultar. Caiu morto. Depois entra a esposa dele.
olha, o irmão Ananias trouxe uma oferta, foi tanto. Foi esse mesmo o valor que vocês venderam? Foi. Esse é o valor. Tá certo. Você está vendo esse rapaz aqui? Tô. Eles acabaram de sepultar o seu marido. E eles vão te sepultar também. Porque é de vocês, para que vocês fizeram isso? A propriedade não era de vocês? Para quê? Com que intenção vocês vieram mentir para o Espírito Santo? Qual foi a intenção? O que é que vocês querem? Na igreja do Deus vivo. Querem o quê? Caiu. Esta é a igreja que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver isto. 118. Já lutei através do país, amigos, já bati, já martelei, eu já fiz tudo, gritei para as pessoas e às vezes condenei suas organizações e coisas. Não a organização, não é isto. A organização é boa. Nada tenho contra isto. Porque não confunda também organização com denominação. A denominação é um espírito. Mas não tem ninguém mais organizado do que Deus. A organização é boa, nada tenho contra isto. Mas ouça, irmãos, tantas pessoas, vê? Elas despedem daquela organização, vê? Se você estivesse descendo no rio em direção a uma cachoeira, e eu visse que você estava em um pequeno barco, e aquele barco fosse afundar, eu ficaria nervoso. Eu ficasse nervoso com você, não seria porque eu não te amo, seria porque eu realmente te amo, vê? Você se arrebentaria nas cachoeiras. Quando eu terminei de ler a mensagem Respeitos, e eu fui dirigida a essa mensagem aqui, eu disse para a irmã Ana, você sabe, depois que eu li essa mensagem Respeito hoje, agora que eu li, eu acho, assim, só uma convicção verdadeira de Deus, só Deus mesmo para fazer eu pegar um grupo de outro pastor. E principalmente grupo de divisão. Só lendo agora, eu terminei de ler, estudar, que hoje eu não leio, eu estudo. É por isso que Deus está falando muito, porque eu estou estudando, eu não estou fazendo leitura 3, 4 mensagens, não, é só na manha, como diz, é só pela beirada, só pela beirada. Mas como que Deus está falando? Abandonei todo o meu conhecimento, deixei de lado e vou só comendo pela beirada. E aí passo dia repetindo a mesma coisa, e aquela coisa toda, como o irmão Brana pregou tanto sobre Jó, né? E o irmão veio com ele e disse, irmão Brana, eu estou com pena de Jó, que o senhor não tira ele da cinza. Você não tira Jó da cinza? E o irmão Brana respondeu, enquanto Jesus estiver salvando com Jó na cinza, eu vou deixar Jó na cinza.
Porque a questão do intelecto, ela é interessante, porque o intelecto, ele é nojento, ele é enjoado. Aí eu já sei. Aí eu já ouvi. Ele é nojentinho, ele. Sabe, deixa cheio de não me toque, né? Não, eu já sei. E não sabe é nada. Tem é decorado. Não tem revelação da linguagem espiritual daquilo. Que ali tem uma linguagem espiritual. Aí, e isso é para o espiritual. Aí a pessoa diz, eu sou espiritual, é nada. Quem é espiritual é ele. Ele está falando do homem interior. Lê a escritura corretamente e você vai ver que ele não está falando de você, não. Ele está falando do homem interior. É ele que é espiritual. É ele que discerne tudo. E de nada é discernido. É ele que não pode ser enganado. Não tem como enganá-lo. É impossível enganá-lo. Mas como a gente gosta de dizer, né, que a gente é espiritual e o outro é carnal. Eu sou espiritual e o outro é carnal. E às vezes está presumindo que é espiritual e não é espiritual. Porque não discerne a linguagem espiritual. Há uma linguagem espiritual. Toda reunião tem uma linguagem espiritual. Só essa frase. Eu gostaria de falar a uma igreja. Eu gostaria de falar a uma igreja. Mas essa questão misto, né? Misturado. E até então, mas Deus nós vamos viver isso aqui. Eu tenho certeza que a noiva de Cristo vai viver isso aqui. Ela vai chegar num ponto de viver isso aqui. Dos homens de Deus, das lideranças espirituais, está tão alinhada, mas tão alinhada, que não fica nada oculto. Entrou na igreja, já discerne. Já sabe o que é. Já sabe o que é. Pode mentir, mas já sabe que está mentindo. Pode mentir, mas já sabe que está mentindo. Mas eu vou finalizar, já terminou o tempo, eu vou finalizar com presumindo 122. Que a igreja possa retornar em um todo, que este possa ser o tempo de exame em Fênix. Que as igrejas possam voltar à santidade, Senhor, e que possa haver um tal movimento, que os grandes movimentos que tu começaste e o poder de Deus comecem a fluir entre as pessoas. E então a indiferença mundana, essa é outra questãozinha assim, mundana. Eu pensava que mundana, antigamente eu pensava mundana, o mundano. Aí eu uso até essa expressão, né? Pejorativa, mundano, é o mundano. É do mundo. Mas isso tem uma linguagem espiritual. O mundano. Indiferença mundana. E então a indiferença mundana, personificações
e comparações carnais, e os arrepios mundanos dentro da igreja. Arrepio mundano dentro da igreja. Exatamente como foi o nosso texto nesta noite, eles correram bem, eles saíram do Egito sob a circuncisão. Ora, o excesso da carne tinha sido cortado. A circuncisão, o excesso da carne tinha sido cortado. Veja que coisa profunda, que linguagem é essa aqui? Eles saíram do Egito sob a circuncisão e sob o sangue do Cordeiro. Israel saiu sob a circuncisão, ou seja, a carne tinha sido cortada, e sob o sangue do Cordeiro. E eles estavam indo bem. Estavam indo bem. Mas quando eles chegaram ali em cima, na outra parte da tua palavra, aquela era uma parte da palavra, circuncisão, o sangue do Cordeiro. Mas aí eles passaram para outra parte da palavra. Aí na outra parte eles não deram conta. E na outra parte da palavra, eles beberam a água da rocha, eles seguiam a coluna de nuvem de dia, eles seguiam a coluna de fogo à noite, os sinais estavam ali, os sapatos crescendo no pé dele, as roupas não se envelheciam, eles estavam abençoados. Aí o Mombrana diz assim, ali em cima, mas quando eles chegaram ali em cima, na outra parte da tua palavra, então duvidaram. Isso não é Deus. Coisa de velho. Moisés está velho, isso é coisa de velho. Eles duvidaram. E ali mesmo ficaram. Nós estamos dando muito crédito para a dúvida. Nos ajude, Senhor, a descrer da dúvida, a ser incrédulo para a dúvida, porque nós estamos muito crente na dúvida. Então, duvidaram, ali mesmo eles ficaram. Eles perderam a batalha. Isso é uma oração. E Pai, oramos para que aquilo nunca aconteça com a tua igreja nestes últimos dias. Deus, não deixe a batalha nos derrotar. Vamos colocar para fora todos os acãs e as cunhas para fora do arraial e voltar para a palavra. Se eu for ler sobre Acã, que ele está se referindo aqui, ele fala um pouco de Acã. Como a família de Acã foi amaldiçoada por causa do comportamento de Acã. E ele só pensou na família dele. Mombrana fala que ele só pensou na família. Futuro da família, e esconder aquilo lá, daqui com o tempo vendem e tudo, e só benefício. Ele não pensou nada mal. O Acã não pensou nada mal da família dele, em levar aquilo lá. Mas morreu tudo.
Ele fala aqui na oração: vamos colocar para fora todos os acãs. Todos os acãs. E as cunhas para fora do arraial. Voltar para a palavra e voltar para a santidade. Voltar para a retidão e viver para Deus no poder do Espírito Santo. Conceda isto, Senhor. Pode curvar a sua cabeça. Senhor, eu passei para teus filhos o que eu recebi do Senhor. Nessa madrugada eu recebi isso, eu anotei aqui e eu simplesmente passei para eles o que eu meditei sobre essas escrituras. Me ajude a não me impressionar com essas coisas, porque isso não é bom, nem para a igreja, nem para mim, mas que a gente sempre possa nos mantermos humildes. E tu sabes que eu não vou fazer isso para competir com nenhum tabernáculo, com nenhum pastor, com nenhum colega. Eu não vou fazer isso nesse espírito, porque esse espírito está errado. Mas eu vou fazer isso em obediência a ti, porque na verdade tu és o pastor e tu tens uma linguagem espiritual, o Senhor fala conosco. E o mesmo Espírito Santo que fala conosco é o Espírito Santo que confirma no nosso coração o que nós ouvimos. Como algum tempo atrás, uma irmã deu esse testemunho para mim, que havia alguém sentado atrás dela e na hora que eu estava pregando, ela estava dizendo: é verdade, tudo isso é verdade. E enquanto eu pregava, ela ia confirmando com verdade. Eu pensei, esse foi o comportamento da Ratmose. Ouvindo o irmão Brana falando suas experiências com Deus, e ela só tinha uma coisa a dizer: é verdade, é a pura verdade que o Senhor está falando. Eu acredito, glória a Deus, aleluia, eu acredito, é verdade. E foi exatamente isso que trouxe o Espírito Santo na casa dela. Tremeu a casa dela. Foi a primeira vez que esse poder se manifestou em seres humanos. E foi na casa simples e humilde. Não tinha nem lajota lá na casa dela, era de chão batido. Chão batido. Era uma casa pobre, com uma mulher viúva, que ganhava pouco mais de $200 ao ano a sustentar a família, os filhos, a irmã paralítica. Ó Deus, eu penso como tu és simples, Senhor. Por que o Senhor faz essas coisas, essa linguagem que a gente não consegue entender? As pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender essa linguagem espiritual de Deus. Que foi que Deus, qual a linguagem espiritual na casa da irmã Ratmose? Uma casa, uma choupana, não tinha lajota, não tinha
porta de angelim, não tinha porta de vidro, não tinha essas coisas, não tinha uma cozinha americana, balcão não sei da onde, não tinha nada disso. Mas Deus foi lá. Deus encontrou submissão ali. Deus encontrou uma adoradora ali. Deus encontrou uma crente fiel. Oh Deus, que a noiva entenda a linguagem espiritual do Senhor, o que Ele fala conosco, as circunstâncias, o momento, o tipo de espírito, tanta coisa boa, tanta coisa simples e humilde que o Senhor dá aquela leitura. E somente os espirituais discernem bem tudo, mas eles só discernem porque tu estás dentro dele, discernindo, mostrando essas coisas. Nós te agradecemos por esta noite. Muito obrigado, Pai, por estar vivendo esses dias e vendo o que eu estou vendo. Oh, é maravilhoso ver o que eu estou vendo, sentir o que eu estou sentindo. Eu me alegro muito, Senhor, e me acho tão pequeno. Oh Deus, mas tu tens sido tão bom, tão maravilhoso. Tem confirmado a tua palavra, tem confirmado o teu Espírito testificando. Isso é verdade, e nós vamos ser julgados pela verdade. Em nome de Jesus Cristo, receba nosso culto e a nossa adoração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.